Bem, pessoal, aqui na Revista Oeste foi divulgado o seguinte, que a defesa do ex-deputado Daniel Silveira afirma que o indulto concedido pela Presidência da República abrange o ex-deputado federal Daniel Silveira e, por isso, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal foi acionado. Bom, aqui é aquele momento em que eu fiz o dever de casa, então eu li a notícia aqui, peguei todo o conteúdo jurídico a respeito desse assunto para responder para você se isso é possível ou não. E é aquele momento que eu peço para você ter um pouco de paciência, porque a gente vai demorar um pouquinho para conseguir expor, mas eu acho que no máximo 10 minutos você vai conseguir ver tudo. Mas assim, quando eu responder no final se, sob a minha perspectiva, com uma ótica em cima da legislação, isso vai ser possível ou não, eu não quero que, se eu disser que sim, que há a possibilidade, você me taxe de bolsonarista, e se eu disser que não, pela legislação isso não vai ser possível, segundo a minha ótica, você não diga que eu sou petista, porque eu estou só mostrando para você a legislação. É uma coisa muito difícil, né, falar sobre esse assunto, porque se você falar algo que agrade, você está de um lado, se desagrade, você está do outro, e a verdade não tem como ser assim, né? Veja só o que diz a notícia, ó. A defesa de Daniel Silveira afirmou que o indulto natalino concedido pelo presidente Lula a um determinado grupo de presos no fim do ano passado abrange o ex-deputado federal Daniel Silveira. Por isso, dessa terça-feira, sexta-feira hoje no caso, os advogados de Silveira acionaram o ministro Alexandre de Moraes do STF para que considere válido o benefício. Em 23 de dezembro de 2024 foi publicado o Decreto Presidencial 2338, autorizando a declaração do indulto às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que estejam em livramento condicional, cujas penas remanescentes em 25 de dezembro de 2024 não sejam superiores a 6 anos, conforme dicção do artigo 9º. Observou a defesa de Silveira ao mencionar que, na ocasião, o ex-parlamentar já estava em liberdade condicional. O ex-deputado seria preso no dia seguinte em virtude de supostas violações de cautelares. É o caso do requerente, uma vez que, sendo primário, em 18 de dezembro de 2024, sua pena remanescente a cumprir é de 5 anos, 9 meses e 26 dias e já cumpriu mais de 34% da pena até 18 de dezembro, quiçá até 25 de dezembro de 2024. Bom, aí está a foto do ex-deputado federal Daniel Silveira. Aí continua. Na petição, os advogados de Daniel Silveira resgataram uma declaração de Moraes dada em 2019, na qual o juiz do STF ressalta que o indulto é um ato privativo do presidente, gostemos ou não. Portanto, Silveira faz jus ao indulto presidencial, conforme o artigo 2º, inciso 2, combinado com o artigo 9, inciso 8º do decreto 12.338 de 2024, alegaram os advogados. Desde já, agradecemos ao presidente Lula por corrigir a maior injustiça já vista na história desse país. Isso é o que a defesa disse, né? O indulto, de fato, é isso, né? A justiça não tem que se manifestar, apesar de ter aquele exemplo, por exemplo, da Graça, que é um indulto individual que foi concedido pelo ex-presidente Bolsonaro para o Daniel Silveira, e o STF brecou porque entendeu que houve a impessoalidade. Mas a verdade é essa, né? O respeito entre os poderes, um poder faz um ato que é privativo e o outro poder tem que respeitar, né? Pelo menos isso seria na normalidade. Mas aqui a defesa elenca o artigo 9º. Então esse aqui é o decreto do presidente Lula. Esse aqui é o decreto do presidente Lula. E ele tem algumas coisas que poderiam até se amoldar ao Daniel Silveira. Por exemplo, sobre a insuficiência renal crônica, que seria um objeto suficiente ali a ensejar um benefício, né, ou a concessão. Mas tem algumas limitações que estão no artigo 1º desse decreto, que não é falado ali na notícia. E por isso que eu trouxe até aqui o que está na decisão que condenou o ex-deputado federal Daniel Silveira, para eu te mostrar aqui de uma forma muito tranquila e você vai concluir se isso vai ser possível ou não, conforme a legislação. A defesa cita o artigo 9, inciso 8º, artigo 9, inciso 8, e diz o artigo 9 o seguinte, olha, concede-se indulto coletivo às pessoas nacionais emigrantes condenadas. O inciso 8 diz o seguinte, a pena privativa de liberdade que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujo período da pena remanescente em 25 de dezembro de 2024 não seja superior a 6 anos, se não reincidentes, ou 4 anos se reincidentes. Essa seria a possibilidade. Então, imaginemos, então, que nem há a possibilidade aqui de revogação do livramento condicional. Imagine que deu tudo certo, então ele estaria perfeitamente nessa situação. Até que seria possível, né? O problema, meus caros, o problema é o seguinte. O artigo 1º elenca uma série de infrações penais em que não se admite o livramento condicional, ou o indulto.
Então o artigo 1º fala assim, ó, o indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas nacionais e imigrantes condenadas. O ex-deputado Daniel Silveira foi condenado por um crime que está nessa lei aqui, 7.170, que é o crime do artigo 18. Eu vou mostrar para você depois da sentença, que é esse crime aqui, ó. Tentar impedir, com o emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos Estados. Então, esse é o artigo que ele foi condenado, que poderia ser uma objeção. O que acontece? Esse artigo foi revogado. Esse artigo, ou essa lei, não está aqui inserida naquelas situações em que o indulto não alcançaria. Você vai ler todos aqui os incisos, nenhum vai falar dessa lei. Então, poderia sugerir o seguinte: os crimes previstos na Lei de Segurança Nacional não estarão abrangidos pela proibição do indulto. Qual é o problema? O problema é o seguinte: o inciso 15. O inciso 15 diz o seguinte: não se pode conceder o indulto por aqueles crimes contra o Estado Democrático de Direito, previsto onde? Entre o 359I ao 359R do Código Penal. Não se pode. Aí você vai, mas qual que é a questão, Flaviano? O ex-deputado foi condenado pelo crime do artigo 18 da Lei de Segurança Nacional revogado. Só que em relação a esse dispositivo, o próprio Supremo, na própria decisão de condenação do ex-deputado federal Daniel Silveira, reconheceu a continuidade típico-normativa. O que é essa continuidade típico-normativa? Não foi revogado o crime continua a existir. Eu estou dizendo que esse aqui é um posicionamento que provavelmente o Supremo vai adotar. Não foi revogado o crime. O crime existe, o crime só mudou de dispositivo. Então, quando faz referência aqui aos crimes previstos no 359 e ao 359R, eu acredito que o Supremo vai entender que aqui está inserido esse tipo aqui do artigo 18. Porque o artigo 18, apesar de formalmente ter sido revogado, esse aqui, ele foi transmutado, né? Ele foi mudado de lugar para o 359L. E o 359L está inserido entre aqueles que não se pode conceder o indulto ou a comutação de pena. Seria esse dispositivo aqui do Código Penal, 359L. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Aí você diz, mas Flaviano, ele foi condenado pelo artigo 18. Perfeito? Ele foi condenado pelo artigo 18 da Lei de Segurança Nacional. Mas somente o foi em razão da ultratividade da lei penal mais benéfica, porque no momento da condenação já havia havido a revogação da Lei de Segurança Nacional. Só que a lei 7.170 ainda era mais benéfica. O STF aplicou a lei mais benéfica para o ex-deputado federal, porque assim a legislação determina. É o princípio da retroatividade penal da lei mais gravosa. Então, isso foi aplicado para o ex-deputado federal Daniel Silveira. Então, eu acredito, se você pode salvar esse vídeo aqui, né? Se você quiser compartilhar, compartilha esse vídeo, porque eu estou te falando. Provavelmente o Supremo vai dizer, não se abrange, por quê? A condenação do ex-deputado federal Daniel Silveira encontra-se entre aquelas que não se pode conceder o indulto. Por quê? Nos termos do artigo 1º, inciso 15 do decreto que concedeu o indulto e a comutação de pena. Foi complexo? Eu acho que não, né? Nós não gastamos nem 10 minutos, mas é exatamente isso que você precisa saber. E é exatamente esse o contexto em que eu acredito, né? Isso sem ter espectro político, sem ter lado, mas com uma tranquilidade, com base no princípio da continuidade típico-normativa, que foi escrito também pelo próprio Supremo aqui na decisão. Quando o Supremo absolve o ex-deputado Daniel Silveira, ele até coloca, absolveu o réu Daniel Lúcio da Silveira da imputação do 286 do Código Penal, que é a incitação à animosidade entre as Forças Armadas e os demais poderes, considerada a continuidade normativa típica em relação ao 23, inciso 2. Por quê? Havia a imputação dele em relação ao artigo 23, inciso 2, mas ele seria absolvido. Então, os dois dispositivos aqui, esse aqui foi revogado, mas continuou existindo o 286. Na verdade, foi transformado no 286, porque foi a mesma lei que fez essa transmutação. Respondendo, a defesa pode pedir? Pode pedir. Me parece que, com base numa leitura muito tranquila aqui do decreto que concedeu o indulto e do regramento jurídico como todo, isso não é possível, porque a situação do ex-deputado federal se amolda perfeitamente aqui ao inciso 15
do artigo 1º, naquelas situações em que não se pode conceder o indulto nem a comutação de pena, pelo menos não com base neste decreto. Tem que esperar o próximo decreto, talvez 2025, caso não abranja esses crimes aqui contra o Estado Democrático de Direito, que são esses crimes aqui do 359I ao 359R, aí sim vai ser possível. Mas deixa sua opinião aqui, tá certo? Pode comentar à vontade, compartilha esse vídeo e até o próximo. Forte abraço.